Vamos lá, vamos dar início à nossa aula de religião, certo? Como vocês não têm o livro, então a tia fez a xerox aqui do livro que eu tenho sobre o assunto amar é servir sem se importar com a idade. Aí esse papelzinho aqui, esse texto que fala sobre amar é servir, cola no caderno de vocês, certo? Então quem não veio hoje à escola, na próxima aula que cola no caderno de religião, tá bom? E logo em seguida do texto vai ter a atividade que vai ser para casa, certo? Então no nosso livro fala, amar é servir, sem se importar com a idade. Será que a gente tem que se importar com a idade? Só pode amar pessoas de tal idade, só pode amar pessoas de tal idade. Ou a gente pode amar no geral? No geral. Né? Mas tem pessoas que são mais velhas do que outras e se acham mais fortes, mais inteligentes e quer fazer com que os menores, as crianças, né, menores que você, estou falando isso de algumas crianças, de alguns pré-adolescentes, né? Porque quem aqui tem irmão mais velho que vocês? Você tem? Eu tenho duas irmãs. Pronto. Algum dos seus irmãos, algum dos seus irmãos querem mandar em vocês? Tia, eu não tenho. Alguns querem, né? Meu irmão, ele quer mandar em mim, porque ele pode, ele é adulto, não faz nada. Adulto já pode, estou falando quando é um pouco mais velho. Porque tem pessoas que é um pouquinho mais velha que vocês, 2, 3 anos mais velhos, aí já se acham, já são grandes, já querem mandar nos outros, né? Já se acham, né? Mas eles se acham mais inteligentes. Aí por você ser menor, quer mandar. Ou também pode acontecer o contrário. Vocês podem ter irmãos menores que vocês e se achar mais inteligente e quer mandar nos seus irmãozinhos pequenos. Vocês fazem isso? Não, primeiramente porque eu nem tenho irmão pequeno. Mais ou menos. Não pode, não pode. Sabe por quê? A gente tem que amar, a gente tem que amar e tem que cuidar. Os pequenos têm que ser bem cuidados, eles merecem, eles precisam de cuidados especiais. Por exemplo, um bebê, quando tem um bebê em casa, você vai deixar o bebê lá fazer o que quiser sozinho? Não. Por isso que as mamães dos bebês não saem de perto deles. Para poder sempre cuidar, sempre proteger, sempre dar comidinha na hora certa, sempre trocar a fraldinha quando precisar, dar banho, educar. Quando começa a andar, tá sempre protegendo para não cair muito, não é isso? Porque quando a criança tá começando a andar, ela cai bastante, né? Então a mamãe fica sempre ali, ó, protegendo o filhinho ou a filhinha para ela não cair e se machucar. Então os bebês precisam de cuidados especiais, certo? E nós precisamos cuidar dos bebês também, certo? Temos que ter cuidados especiais com os bebês, ok? Então, mas existe um outro grupo de pessoas que também precisam de cuidado, que também precisam de respeito, porque todo mundo precisa de respeito. Todo mundo precisa ser respeitado, precisa ser amado, precisa ser cuidado, não é? Vocês sabiam que Deus cuida de cada um de nós? Sim. Cuida, né? E basta a gente estar sempre orando e pedindo a Ele que Ele continue cuidando de cada um de nós. E Ele cuida, porque Ele nos ama. Então, diga, Renan. Mesmo se as pessoas sejam malvadas, ele vai amar. Ele só não gosta do que as pessoas fazem, dessas pessoas malvadas, mas ele, né, pode amar todas as pessoas. Então, olha só, vamos agora ver, porque também existe um outro grupo de pessoas que precisam de cuidados especiais. Sabe quais são? Sabe qual é esse grupo? Além das crianças,
os idosos. Os idosos, eles precisam de cuidados especiais também. Eles precisam de respeito, eles precisam de carinho, porque quando as pessoas vão ficando cada vez mais velhas, cada vez mais e mais e mais, elas vão ficando parecendo uma criança. A gente quer ajudar a atravessar a rua, a gente quer ajudar a forrar a cama da vovó e do vovô, a gente quer ajudar a eles a fazer uma comida, porque o vovô e a vovó sempre gostam de cozinhar, né? E faz comidas maravilhosas, né? Não faz? Então a gente precisa ajudar ao vovô e à vovó, né? E sabe de uma coisa também? Eles, por a sua experiência de vida, eles são muito sábios. Por eles terem vivido muitos anos, passado por várias coisas, situações da vida, eles sabem muito mais do que a gente. Então é bom conversar com o vovô e com a vovó, porque ele vai nos ensinar coisas maravilhosas, surpreendentes, tá? Então temos que respeitar, temos que cuidar também dos idosos. É bom o carinho de vô e de vó, não é? Sim. Ai, como é gostoso o carinho do vovô e da vovó. Deitar no colinho da vovó e ela fazer carinho, contar uma história, fazer uma comidinha gostosa. Ela tem mais experiência de vida do que a tia. Ela já viveu, ela já viveu, isso mesmo, Geninha, ela já viveu muito mais do que a tia, né? Então tem mais experiência. Os idosos, eles têm mais experiência, eles são sábios pela experiência de vida, pela vivência, pela prática de viver a vida, certo? Oi, Aninha, diga aí. Minha avó, sempre eu vou pra casa dela. Diga aí, gente. Sempre eu vou pra casa da minha avó, só que às vezes eu não vou porque ela viaja. Aí ela fez uma comida bem gostosa pra mim também, mas meu vovô. Certo, então, a vovó faz comidas maravilhosas, né? Por isso, os idosos, certo? Por ter cuidados especiais, por todos respeitar, foi desenvolvidas algumas leis para os idosos, certo? Foram de várias leis. E uma delas é quando você está no ônibus e chega um idoso, o que é que a gente tem que fazer? Levantar e dar o nosso lugar ao idoso. Então, isso é uma obrigação, é uma lei. É uma lei que nós devemos sempre. Nós estamos lá no ônibus sentadinhos, ó. Aí entra um idoso pela porta. O que a gente deve fazer? Levantar, pegar o idoso pela mão e chamar para sentar. Certo? Sim, é sempre assim. Isso da minha mãe, porque às vezes os velhinhos podem sentar lá. Outra coisa, eles não pagam passagem nos ônibus. A passagem deles é gratuita, também é uma lei, certo? Também a passagem dos ônibus é gratuito, certo? Eu vou querer ser velhinha. Eles têm nos supermercados, em bancos, em qualquer outro lugar, atendimento preferencial, certo? Que a saúde preferencial é ele ir na sua frente, ele tem a preferência. É a sua vez de ir, você ser atendido, mas como ele é um idoso, ele pode ir na sua frente. A preferência do caixa chamar é para ele, não para você, porque você é jovem, certo? Porque, tá bom? Então, como os idosos têm essa preferência, as pessoas, a mulher grávida também tem, ou então a mulher com criança pequena de colo também tem algumas preferências, certo? Ok? Então, aí quando a gente procura no YouTube, na internet, você vai ver lá várias leis que favorecem aos idosos, certo? Mas os idosos, além deles serem, porque quando eles são mais idosos, eles ficam com a saúde mais debilitada, né? Por isso que eles têm preferências. Mas mesmo assim foi comprovado cientificamente que eles podem fazer várias coisas, como por exemplo, ele pode participar de um grupo
para conversar, ele pode discutir o assunto do dia que está se passando sobre política, sobre saúde, né, sobre qualquer outra coisa, eles podem conversar. Então eles têm que ser inseridos na sociedade, porque às vezes... Os idosos conseguem correr. Rafael, muito bem. Então os idosos, às vezes, porque está idoso, a pessoa quer deixar ele lá sem fazer nada. Ah, está idoso, não pode fazer nada não. Não é assim, eles podem fazer muita coisa. Eles podem fazer muita coisa, né? Eles têm que estar inseridos na sociedade, certo? Participar de muitas outras atividades, viu? Eles podem até participar de cursos, se eles quiserem fazer. Podem participar de alguma atividade física, né? Então eles têm que ser ativos, tá? Eles têm que ser ativos, ok? Então nós devemos amar, respeitar as crianças e os idosos, tá bom? Fazer sempre um carinho, ajudar, mesmo que você não conheça um idoso na rua e ele quer atravessar a rua, ele está passando muito carro, o que você deve fazer? Você ajuda ele a atravessar a rua. Isso, né? Ajudar a atravessar a rua, né? Diga aí, Rafael. Tem muito vídeo de um cachorro ajudando um senhor a passar a rua. Tá vendo? Até os animais. Diga aí, Rafa. O cachorro ficou lá muito esperando que eu passasse e sair. Tipo, no ônibus. Certo. Eu vou ter passado e entrar. Certo. Essa é a minha avó. Se eu tiver com uma gripe, aí eu tenho que ir com um médico. A minha avó, tia, quando você falou Papai. que... Certo? Então, olha só. Deus gosta, Deus ama as pessoas que ajudam, as pessoas que amam umas às outras. Deus também ama, tá? Deus gosta muito dessas ações. E cada pessoa que faz uma ação dessa de carinho, de amor, Deus também fica feliz e abençoa essas pessoas. E agradece. Certo? Porque até mesmo, viu? Então tem pessoas, vocês são crianças hoje, mas aqui no futuro vocês vão ser pais e mães, depois vão ficar mais velhos, vão casar, os filhos de vocês vão crescer, vão casar, vão ficar idosos, vão ser avós, né? Então isso vai sempre acontecendo. Então a gente tem que respeitar para também ser respeitar, tem que amar, né? Para a gente poder amar, tá bom? Certo? Jesus, ele ama as crianças. Ele ama as crianças. Lá na Bíblia tem um texto que fala isso, que ele ama as criancinhas. Quando ele estava pregando, falando do amor de Deus para outras pessoas, vieram várias criancinhas para poder ajudar. E tinha outras pessoas colocando as criancinhas para lá, para ficar só os adultos. E Jesus viu aquilo. Então ele disse assim, não façam isso, deixai vir a mim todas as crianças, porque delas é o reino dos céus. E Jesus chamou aquelas crianças, e aquelas pessoas sentaram ali próximo de Jesus. Então Jesus quer que a gente ame tanto as crianças como os idosos, como todas as pessoas. E ele também curou, né, a mãe, ele curou também a mãe de Pedro, o discípulo, né, que estava muito doente, com muita febre. Ela era idosa e ele foi lá, teve aquele carinho, o amor e foi, cuidou e curou a mãe de Pedro. Então assim, nós devemos amar, nós devemos cuidar, nós devemos ter carinho por estas pessoas, certo? Vamos agora na nossa atividade. Vou passar uma atividade no caderno de religião para vocês responderem em casa, tá bom? Sobre tudo que nós falamos aqui agora, certo?